Vamos de mais um React SMB e hoje, ainda repercutindo essa chegada de Lúcio Rodrigues, iremos trazer a percepção do lado vascaíno, que em alguma oportunidade se entusiasmou e acreditou na possibilidade da chegada de Lúcio Rodrigues. No meio desse processo, 777 Partners acabou saindo do Vasco, ou sendo expelida, como você preferir, e muitas discussões foram levantadas acerca de supostos interesses do Grupo City de querer o Vasco em outra oportunidade e por conta do desejo do presidente na época, Jorge Salgado, as coisas acabaram não avançando. Como a gente sabe, já viu em diversas oportunidades, em diversas entrevistas, recentemente André Sica falou sobre isso, e o Grupo City estava de olho em todas as equipes aí do futebol brasileiro, mas eles acabaram sendo convencidos pelo Esporte Clube Bahia. Então, assim como eles viram o Vasco, eles viram São Paulo, eles viram o Atlético Mineiro, eles viram o Flamengo, eles viram outras inúmeras equipes. Não quer dizer que o Vasco perdeu uma oportunidade por conta do desejo do lado de lá, mas talvez tenha faltado iniciativa do lado de cá para poder tentar algo mais interessante do que a 777 Partners. E o Bahia, através da gestão de Guilherme Benitani, que a gente tem muitas críticas para fazer ao longo dessa trajetória, mas tem muitos reconhecimentos também para poder fazer, principalmente com relação a essa negociação com o Grupo City, teve competência para poder convencer de que o melhor a se fazer era investir no Bahia. E a gente vai trazer aqui o react do canal Gigante Vasco para poder entender um pouco melhor como foi esse processo e o que gerou essa movimentação do Bahia trazendo Lúcio Rodrigues. Vamos ver mais o conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral para dar aquela moral pra gente. Novamente, o canal é o Gigante Vasco, tá? Abraço aí pro nosso parceiro que traz conteúdo sobre a equipe do Vasco. Ele destaca no título aí, o Lúcio Rodrigues anunciado pelo Bahia, Grupo City queria o Vasco, mas Jorge Salgado... Sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama para começar com chave de ouro, começar aí com o pé na porta deste Fala Gigante, trazendo a informação sobre o que aconteceu agora há poucos minutos atrás. Bahia veio, através de suas redes sociais, como está aparecendo inclusive aí na imagem a vocês, anunciar, oficializar a chegada de ninguém menos, ninguém mais do que Luciano Rodrigues, o Lúcio Rodrigues, que vestiu a camisa nesta temporada de 2024, no início, no final do ano passado também com grande destaque, foi o grande nome aí da seleção uruguaia no pré-olímpico, foi anunciado hoje pelo Bahia. Bahia do Grupo City anunciou o Lúcio Rodrigues com mais novo reforço do clube baiano para a temporada de 2024. Um jogador que o Vasco tentou contratar no início do ano e que não conseguiu contratar por conta dos valores. E um atleta que o Bahia fecha pelo valor de 10 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda algo em torno de 65 milhões de reais, por 70% do passe do jogador. Ele assina com o Bahia um contrato válido por exatamente 5 temporadas. Lúcio Rodrigues, um atleta muito diferenciado, um jogador que realmente é um destaque hoje do futebol sul-americano, um atleta que o Vasco da Gama, o torcedor vascaíno, vislumbrou a possibilidade de uma chegada nessa temporada, mas por conta de dinheiro não conseguiu contratar. Nessa temporada são 8 gols marcados, na temporada passada foram 9 gols marcados, autor aí do gol que deu o título ao Uruguai do Mundial Sub-20 no ano passado, esse é Lúcio Rodrigues. E é claro, quando a gente se depara com uma contratação como essa, vinda do Bahia, que hoje é uma equipe que está dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, figurando, sem dúvida nenhuma, entre as melhores equipes do nosso país, como elenco, como grupo, como estrutura, como pagamento das dívidas, a gente olha para uma situação como essa e lembra do Jorge Salgado, justificando o motivo de ter escolhido a 777 e, bem lembrado, de ter rejeitado o Grupo City. O Grupo City que queria o Vasco, mas o Salgado não vendeu. E a gente traz aqui as aspas a vocês do que o Jorge Salgado teve a audácia de dizer sobre o Bahia, sobre o Grupo City, numa entrevista ao Futebolaço Podcast, lá em novembro do ano passado. Futebolaço do meu parceiro Dieguinho, um abraço para ele aí, brother, de longa data. Só para poder corrigir aqui, né? Quem tem boca fala o que quer, eu não tô falando do nosso brother aí do canal Gigante Vasco. Recusar o Grupo City é algo muito profundo, assim, sabe? Não teve uma negociação acontecendo. Provavelmente, e assim, falando de coração e com todo respeito à instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, provavelmente por conta das questões internas, políticas e da falta, talvez, de uma auditoria mais aprofundada e tudo mais. Eu creio veementemente que o Vasco não ia conseguir fechar com o Grupo City. O que foi um trunfo para o Bahia nessa negociação não foi só a capacidade e
lotar estádio, de ter uma torcida de massa, de ser um clube emergente, né, e diversos outros aspectos, por estar em Salvador, por ser a cidade do jeito que é, enfim. Mas foi porque tinha as dívidas totalmente claras, né? Tava tudo muito transparente. Era muito fácil de investigar o que estava acontecendo no Bahia. No Vasco, não. A gente tem que ser bem sincero. Ele investir. Chocaram. Tanto que foi para o Bahia. O Bahia não tem o tamanho do Vasco. Tá? E fez uma negociação com o Bahia, que é brincadeira, né? Vai pagar em 10 anos, sei lá quanto. Uma galinha morta, né? Vamos dizer assim, né? Sem entrar em detalhes. Que ele não conseguiu com o Vasco. Por quê? Porque a 77 fez uma proposta muito superior. Ninguém colocaria. Torcedor vascaíno chega a ser revoltante, né? Ele diz que o Bahia é uma galinha morta e tenta justificar aí porque o Vasco da Gama não fechou com o Grupo City. Aí a gente olha nesse período recente e vê a diferença do Bahia para o Vasco. O Vasco que optou na gestão Salgado em vender o Vasco da Gama para um grupo, no caso a 777 Partners, que não traria confiança nenhuma ao clube, que jogou o Vasco da Gama no lixo praticamente, devido a atitudes tão erradas, dívidas astronômicas criadas por um grupo que não tinha competência alguma e capacidade alguma para gerir um clube do tamanho do nosso Vasco da Gama. O Jorge Salgado tenta justificar, mas a real mesmo é que o motivo do Vasco não ter vendido a sua SAF para o Bahia, não é nada sobre a questão de hoje o Bahia ser um clube que vai alimentar o clube principal, que é o Manchester City, que foi essa visão passada, à época, inclusive, pelo presidente Jorge Salgado e pelas pessoas que estavam à volta dele, que mesmo com o interesse do Grupo City, e que aconteceu, o Vasco da Gama não tinha o interesse de vender para esse grupo, porque o grupo comprado, né, o Grupo City tinha por objetivo no Vasco da Gama de fazer com que o Vasco alimentasse o Manchester City, e foi esse o grande motivador que o Vasco da Gama não escolheu o Grupo City como seu grande investidor, e a 777 Partners, ao invés disso, teria afirmado que iria colocar o Vasco da Gama, vocês lembram como era o nome que o Osório colocava à mesa, né, o flagship, acho que era isso, um grande nome da América do Sul. A gente está vendo muito bem qual era realmente o objetivo do grupo norte-americano com o Vasco, e passa longe de ser esse tal de flagship, esse tal de grande clube da América do Sul do conglomerado 777 Partners. É realmente assim, vergonhoso, tá? Porque na real, o motivo não foi nada disso, de que o Vasco da Gama seria um clube satélite, por isso não foi vendido. Real, meu amigo torcedor, é que o Vasco não foi vendido para o Grupo City, porque o Jorge Salgado queria um aporte antes da venda acontecer de 70 milhões de reais. E como, à época, o Grupo City se rejeitou a dar 70 milhões de reais para, é claro, um clube que não tinha ainda em suas mãos, o Jorge Salgado fechou as portas para o Grupo City. E já que a 777 Partners se sujeitou a isso, a dar 70 milhões nas mãos do Jorge Salgado, eles optaram pela venda ao grupo norte-americano. Sempre que falam sobre essa camarada de satélite, eu acho cômico, engraçado demais. Tá ligado? É um negócio assim, tipo, tiraram do nada, né? De satélites, né? Sabe? E eu, novamente, falo aí de Jorge Salgado, e não do nosso brother aí. Agora, essa questão da 777 pagar, fazer esse aporte de 70 milhões, pô, bizarro, né? Quando a coisa já começa errada assim. Eu sou um torcedor do Vasco na época, com certeza ia desconfiar. Começa já assim, errado, velho. É difícil dar certo, né? Isso é notícia, isso é informação. E sabe quem também comentou sobre isso? O Euriquinho, no mesmo canal, no podcast do Futebolaço. Falou sobre essa situação envolvendo o Vasco, Grupo City, 777 Partners. Porque realmente, um grupo sério, como o Grupo City, jamais iria se sujeitar ao papel que a 777 Partners se sujeitou. Pois é. Ele disse que o Grupo City achou o Vasco caro. Até hoje eu não engoli essa história, eu achei isso muito equivocado. Na verdade, o Grupo City não aceitou as cláusulas que eles queriam, né? Pode ter sido. O Grupo também. City não ia fazer um negócio que tivesse que pagar o presidente primeiro que todo mundo, né? É um grupo sério, né? Um grupo que tem investimentos bilionários aí ao redor do mundo, um grupo com uma seriedade de investimento no futebol gigantesca, um grupo que tem diversas outras companhias, é um grupo internacional fortíssimo, de um fundo árabe, porra, gigantesco, que não vai se sujeitar a cometer algumas irregularidades que foram cometidas no contrato do Vasco. E outra, se você for ver, qual é a grande diferença, vou só fazer qual é a grande diferença da SAF do Bahia para as outras? Não, o Grupo City já chegou atacando a dívida, já quase quitou a dívida na porrada. Parabéns. Não, isso foi um fato. Só isso, mais nada, não precisa falar mais nada. Isso devia ser uma obrigatoriedade da lei da SAF, que também já foi feita para facilitar a sacanagemzinha, um jeitinho pra cá, jeitinho pra lá. Porque se você faz uma nova lei de SAF, que tinha que ser o primeiro artigo da lei. Antes de qualquer investimento no clube, você tem que pagar a dívida. Ou repactuar, ou renegociar. Como é que é isso? Como é que os caras investiram 500 milhões no Vasco e não pagaram ninguém? Meu amigo torcedor vascaíno, é desse jeito, é dessa forma. Eu sei que é revoltante, eu sei que às vezes chega até a ser repetitivo a gente ter que vir aqui para falar sobre 777 Partners, mas com todo respeito, tá, torcedor? O quanto for necessário eu vir aqui para bater nessa empresa norte-americana, para bater, no bom sentido, nessa gestão de Jorge Salgado, eu virei. Porque tudo que eles fizeram com o Vasco foi uma baita de uma vergonha. Ontem, a gente passou aqui no Boa Noite Gigante um vídeo do Pablo Verrete falando sobre a 777 Partners, a TNT Sports. E eles também falaram sobre o grupo norte-americano, ou ele também falou. Bom, aí já não nos interessa muito, né? Sobre a 777. Mas tá aí, cara. E assim,
torcedor vascaíno hoje deve estar pé da vida, porque venderam, inclusive é isso, né? Até isso foi falacioso e até isso foi ilusório. Venderam a ideia para ele de que o Vasco recusou o Grupo City, sabe? De que o Vasco não quis fechar com o Grupo City. Talvez eles não quisessem mesmo, porque não teria a capacidade aí de deixar tudo transparente como o Bahia fez, né? O Bahia teve especialistas, advogados voltados apenas para esse tema do acordo que estava sendo estabelecido com o Grupo City, mas não tem nada a ver isso, né? O Grupo City ele não chegou a procurar alguém, ele cogitou ir para o interior de São Paulo e tudo mais. Belintani já esclareceu essa situação, e nesse caso eu confio muito mais em Belintani, né, do que em vários outros dirigentes que ficam contando um bocado de lorota por aí, né? E aí depois ele disse que fez essa viagem para Manaus, encontrou representantes do Grupo City lá, começou o processo de negociação, mandou advogados para poder resolver essa situação de perto. Marcelo Moraes esteve envolvido nesse processo, o Seijo, e as coisas acabaram caminhando, né? Enfim, que bom que veio para o Bahia, porque a tendência é que a gente seja muito feliz aí a médio e longo prazo, talvez a curto, né? Mas principalmente a médio e longo prazo, e a curto a gente vai curtindo, né, essas movimentações como a de Lúcio Rodrigues, que é um jogador que ainda tende a se desenvolver, é um cara promissor, tende a se firmar, chegar num alto nível de jogo e tudo mais, mas só o fato de ser uma contratação robusta com esses números já deixa o torcedor, sem sombra de dúvidas, entusiasmado. Bom, gente, é isso. Este foi o nosso plantão tricolor de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?